Shalom, shalom. Como é que está você? Na verdade, Shabbat Shalom. Hoje, nesse Shabbat da porção Vaerá e Apareci, é a segunda parte. E nós estamos hoje trazendo o tema no caminho para a liberdade. Porque, na verdade, quando Hashem diz que das 70 almas que entram com Yaakov no Egito, a palavra que está lá é Mitzrayimá, que quer dizer uma terra de limitação, né? E todas todas estas almas que existem neste mundo físico vivem, na verdade, em uma limitação. Nós todos vivemos. Mas, com o passar do tempo e com a ocultação da presença, ou seja, da face de Deus no mundo, para uns mais, outros menos, a depender do quanto agora é o homem que tem que se elevar. Quando eu falo de me elevar, eu não estou dizendo que você vai subir literalmente algum monte ou alguma escada, mas que você possa entender essa elevação como uma elevação da tua consciência, um aumento da consciência que é buscada agora pelo próprio homem, entendendo que no sentido de dimensão de consciência, Hashem está muito acima de nós. Então, nesse sentido, dizemos nos elevar. Apesar que Hashem, no sentido real, ele é tudo. Tudo é Hashem e se sustenta por conta dele. Mas só é capaz de poder perceber Hashem aquele que consegue elevar a sua consciência. Então, por isso que o homem deve, como diz a própria Escritura, persistir em conhecer Hashem. Em outro momento vai dizer persistir em buscar Hashem de todo o coração, mesmo que seja as apalpadelas, mas buscar, fazendo com que a sua consciência, a sua mente, ela possa ser capaz de perceber Hashem. E este é o papel de todo ser humano, porque, na verdade, o ser humano depende disso. Para que isso pudesse acontecer, Hashem, ele concede a algum povo que ele separa para poder obter um mapa para que pudesse chegar a ele. E ele dá a esse povo a liderança para poder fazer com que todo o mundo obtivesse o conhecimento para poder chegar a Deus. Ele queria revelar para todos, mas nem todos quiseram. Então ele separa um povo para fazer isso. Não pense que por Israel ser o líder do mundo, no sentido da revelação divina, ele tem o direito de se sentir superior aos demais. Não é isso? Ele tem que se sentir mais responsável. Então é por isso que Israel sempre foi muito mais cobrado do que todas as outras nações. Porque, claro, que o líder, e por ele ter recebido maior revelação divina, muito mais é cobrado de que ele venha a exercer essa liderança com sabedoria, levando os outros a ter o entendimento de Hashem. Então, quando Israel, como líder, como o filho primogênito, como aquele que deveria levar os demais a Hashem, quando ele errava, claro, vinham as consequências com maior rigor, né? Então, quanto mais é dado, mais é cobrado, nesse sentido também, de que muito Israel, né, recebeu da revelação divina e, portanto, muito é cobrado dele. Mas e por que tinha que ser de Israel? A promessa é que Abraham, que recebida primeiramente pelo nosso pai Abraham, que foi o primeiro monoteísta, aquele que
começou a questionar o comportamento na sua idolatria, ele começa a ver que só existe um Deus. E ele vai buscar, por causa da sua força, Deus se revela. E Deus faz uma promessa para ele. Né? Primeiro, Deus faz uma promessa dizendo, olha, se você quiser me conhecer, se você quiser ter um contato comigo, primeiro, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dessa tua da ideologia que você vive hoje, e sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. No hebraico, fazendo gematria, se encontra até o próprio nome da terra de Canaã, né, e da terra de Israel. Mas, enfim, Hashem já estava dizendo, eu vou te levar para um lugar, ou o lugar que você deve ir. Mas primeiro você tem que dar o primeiro passo, você tem que abandonar todas essas convicções que você viveu até hoje para poder receber os meus ensinamentos. E Abraham não pensou duas vezes. Pegou tudo que era seu, sua mulher, seu sobrinho foi junto e seguiu seu caminho. Bem, o propósito de Abraham não era muito similar ao propósito que tinha dentro do coração de Lot. E por isso, o seu sobrinho acabou se sendo separado, ele foi para uma outra terra. E depois que ele sai, né, porque quando você está andando com pessoas com propósitos diferentes do seu, acaba que você não recebe uma revelação divina a respeito do seu propósito, porque está em uma confusão. Você precisa estar nivelado com todo o propósito que existe, né, entre você e Deus, para que você cumpra, e é para o bem de todos, mas nem todos vão poder te acompanhar. E aí ele, depois da saída de Lot, Deus fala para ele, olha, você vai ser pai de nações, você vai ser uma bênção, e por causa de você será abençoada todas as famílias da terra, né? De você vai ser gerado um que vai herdar essa promessa, que é Isaac. Você ainda não sabe, mas tudo isso vai acontecer. Através de Isaac é que vai ser chamada essa descendência. E eles vão receber, vão herdar esta terra. Então, nós percebemos que a partir daí começa a formação de um povo, né? Isaac vai gerar 2 filhos, Esaú e Jacó, Esav e Jacob. E Jacob não nasce fisicamente como primogênito, ele tem que conquistar, né, espiritualmente isso através de uma luta que ele vai ter com o anjo de Esav. Ele passa por um processo para poder garantir essa primogenitura espiritual, porque fisicamente a primogenitura pertence a Esav, e ele vai gerar 12 filhos, e com eles vão descer para o Egito, porque Iosef está no Egito e irá sustentar esse povo lá. E eles não estavam nesse tempo percebendo o tempo do exílio que eles passariam, que já tinha sido dito por Hashem para o próprio Abraham. Então, observe que o Egito, eles são um povo da descendência de Canaã, né? E que é o neto de Noé. E eles são um povo muito de uma sabedoria extrema, de muito conhecimento. O Egito não é qualquer lugar, é uma potência, né? E um lugar de muito conhecimento científico. Não é como muitas pessoas pensam, né, que possa ser de um lugar de pessoas ignorantes, porque acreditam em magia, acreditam. Não, é um povo que eles
têm uma percepção científica daquilo que eles estão crendo, mas, como todo ser humano, ele acaba distorcendo o bem para o mal e levando, né, querendo pegar uma imagem para poder trazer o simbolismo daquilo que eles denominam ter poder. Então, cada coisa dentro do Egito tinha o seu próprio Deus. Tinha o Atum, que é o Deus criador, né? O Tfnut, ao que representava o Deus da humanidade, o Shu, Reuá, o Deus do ar, Nut, o céu, enfim. Todos esses deuses que tinham ali a sua função, ou seja, tinham um poder, eles observavam e viam que existia uma força de atuação no mundo através, né, que atuava no mundo, na humanidade, no mundo, e eles atribuíam isso um poder de Deus, um poder divino. E Deus diz, e o povo de Israel estava dentro dessa limitação de um povo que buscava um poder humano, né, e serviam a estas forças como se estivesse acima do Deus verdadeiro, que eles não compreendiam que fosse, mas sim que fosse vários e cada um com a sua força, assim como hoje na nossa sociedade as pessoas atribuem um Deus trino, né, um Deus duplo, um Deus, enfim, um Deus multifacetado, de forma a ter vários deuses, né? E a nossa palavra, a palavra do Eterno, a palavra de Hashem, aquela que nós lemos e aprendemos, diz apenas que ele é errado, que ele é que ele é único, que ele é tudo, né? E o ser humano não consegue perceber isso. É muito difícil que ele para o ser humano compreender que tudo que existe, tudo está dentro de uma mesma força. E quando eu falo isso, ainda estou sendo com os lábios impuros, como diz o profeta. Deus, o nosso Deus, o Criador, ele é aquilo que permite a existência. Como eu disse, ele vai se ocultando. E a ocultação dele traz a existência das coisas, mas todas estas coisas só se mantêm por conta dele. Chegamos ao livro de Êxodo, e aí vou abrir de novo aqui para nós, o Hebraico Pro. Nós já tínhamos visto esse texto, mas vamos pegar um pouquinho aqui a esse respeito. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Paró, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Uma mão poderosa, né? Como e escrito em hebraico que veiad hazaká, né? Que uma mão poderosa, um mover. Você vê que dentro da Torá é dito que o dedo do Eterno escreveu a Torá, né? O dedo do Eterno. Quando ele fala isso, o dedo ou a mão, ele está falando do seu Ruá, que não é um ser à parte, mas é ele mesmo, mas a forma como ele se move, é um mover de Deus no mundo, faria de uma forma forte e potente, faria com que o povo de Israel saísse do Egito. Aqui essa parte nós já tínhamos lido. Aí agora o verso 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Hashem, eu sou o Senhor, né? Está na sua tradução, mas observe que temos aqui as letras do nome do tetragrama do Eterno, né? E ele fala Ani Hashem, eu sou Hashem, e vos tirarei
de debaixo das cargas dos egípcios. A primeira coisa, né, que o Eterno diz que vai fazer com o povo de Israel é verhotseti, eu vou tirar vocês de debaixo desse jugo, ou seja, o poder que eles mantêm, que o Egito mantém sobre vocês, eu vou tirar. A segunda coisa que ele vai fazer é vos livrar da servidão. Ele já tirou. E agora vai livrar? Como assim? Se ele está me tirando, então ele já me livrou? Não. Ele diz que tem uma segunda fase. Eu vou tirar vocês de baixo, mas depois eu vou livrar, porque vocês vão se sentir o quê? Perseguidos por ele. Vocês vão sair, mas vão se sentir perseguidos. Neste momento eu vou livrar vocês, porque sim, existe uma força que vai fazer de tudo para impedir que vocês saiam livres. Existe uma força que vai atuar para que vocês não sejam libertos. E eu vou livrar vocês disso. Depois, eu vou resgatar vocês com braços estendidos e com grandes juízos, né? Vocês vão ser remidos. Vocês vão ser remidos. Quando quando você observa que a Hashem está falando de remissão, é como se estivesse pagando uma dívida, né? É como se estivesse pagando um débito que existe na nossa vida. E isso é feito exatamente no momento em que nós somos resgatados através do sacrifício, ou seja, do Corban de Yeshua, né? Nós, por conta do pecado de Adão e Havá, ou seja, o pecado da humanidade, nós geramos uma dívida. Estamos debaixo do poder da morte. E assim como o povo de Israel estava ali em dívida com o Egito, como escravos pertenciam ao Egito, estavam sempre devendo ao Egito, né? E aí, agora, a Hashem está dizendo, olha, essa dívida eu vou pagar, tanto no sentido dessa libertação lá do Egito, como a libertação final da humanidade, nesse caso, através da redenção, da remissão feita pelo Corban de Yeshua, onde é coberto essa dívida que foi gerada através da desobediência humana, que deixou o ser humano debaixo do poder da maldição, da morte. E agora vocês vão ver, né, que eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Observe, antes de tomar por povo, tem que se passar pelos 3 primeiros níveis da libertação. Os 3 primeiros níveis da libertação. Primeiro, você tem que ser tirado, libertado, remido, para depois se tornar povo. Para depois se tornar povo. Uma mente escrava, ela não tem a capacidade de servir a Hashem, porque ela ainda está presa, está servindo ao Egito e não tem como servir a 2 senhores. Não existe a possibilidade de você servir a 2 senhores. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, que daria a Abraham, Isaac e Jacob, e vos daria por herança, né, do Senhor. Isso é importante se saber. Esses 4 níveis de libertação, também dito como representação das 4 taças que nós utilizamos em Pessa, vos tirarei, vos livrarei, resgatarei, vos tomarei, né?
essas 4 taças também representam os 4 mundos que nós já falamos no estudo passado, no shiur passado. E você sabe que esses 4 mundos também estão ligados às letras do tetragrama de Hashem, e, no sentido geral, ele representa as dimensões do ser humano, a dimensão espiritual, a dimensão mental, a dimensão emocional e a dimensão física. Nós temos estas dimensões. E muitas vezes nós estamos impedidos, com impedimentos de ação, dentro de alguns desses níveis. Isso no sentido micro. Precisamos ser tirados na dimensão espiritual. Mas, para tanto, primeiro precisa ser liberto no sentido também mental. Mental. Ou seja, imagine você neste mundo onde você não consegue se permitir, você não consegue permitir a si mesmo a vida, porque você gerou para si mesmo prisões, você gerou dentro de si e da sua mente, faraós, egitos, limitações. Existem limitações físicas, sim, existem. O nosso corpo é uma limitação em si. Mas existem pessoas que já nascem com algum tipo de limitação. Outras adquirem algum tipo de limitação física. Mas se ela tiver uma mente livre, ela consegue superar a limitação que ela tem no corpo. Porque a mente e o espírito são armas poderosas para que o ser humano possa crescer, evoluir. Existe a questão de dizer que o seu pensamento, aquilo que é gerado dentro da sua mente, é capaz de transformar a sua realidade. E não é verdade? Observe quando, dentro de um espaço que você vive, dentro da sua casa, e você deixou a sua chave em algum lugar na sua sala, em cima do seu rack. E você passa diversas vezes por aquele rack e você não consegue ver a chave. E você está buscando ela, mas ela está ali, mas você não consegue ver. A sua mente não conseguiu focar na chave. Você não consegue ver a chave, mas ela está ali. Muitas vezes a bondade de Deus está na nossa vida. Nós temos instrumentos para tornar a nossa vida melhor, mas por conta da limitação da nossa mente, não conseguimos ver. E isto é uma coisa grave. Grave. Às vezes, costumamos ter também uma mente, porque a nossa mente constrói uma realidade. Os nossos olhos, nós já estudamos sobre isso, né? Ela recebe uma luz, a luz externa, e através do nervo óptico vai para a parte posterior do cérebro e é ali que é gerada a imagem. E essa imagem recebe a influência de emoções. Por isso, o outro nível, né, o nível emocional é tão importante. Existem pessoas que elas se tornam escravas e dependentes, como se fala, né, hoje dentro da psicologia, na questão da dependência emocional, né, de marido, de esposa, de amigo. Por que essa dependência emocional? Porque você acredita que você só consegue estar bem, ser feliz, só se considera seguro se você estiver com essa pessoa ou se essa pessoa estiver te dando atenção. Se não for desta maneira, você não está vivo. Você não existe fora daquele contato com aquela pessoa. Assim, o ser humano, ele começou a acreditar que ele só tinha um contato com Deus quando ele conseguia ver algo com os olhos
físicos, com os olhos humanos. E quando ele via uma força, como a força das águas, ele já gerava ali um Deus, e ao qual ele começava a dizer: eu vou te dar algo para que você me retribua, né? Ou seja, eu vou fazer uma festa, eu vou matar animais, eu vou fazer alguma coisa para que você se sinta feliz e retribua com a sua ação na minha vida. Sendo que Deus, ele sempre fez pela humanidade tudo sem cobrar nada. A única coisa que o Pai espera do ser humano é exatamente que ele o busque, que ele o deseje, né, conhecer. E isso é o que torna todas as coisas para nós mais difíceis. Porque enquanto o ser humano ele olha para o físico, para o natural, para as coisas do mundo como sendo as mais importantes, ou seja, a mais prioritária para si, ele não consegue mensurar a importância de se conhecer Deus na sua forma real, que é Rua, espírito, como disse Yeshua para a samaritana. Então é assim que acontece a nossa verdadeira escravidão. A escravidão pelo mundo físico vem através da nossa mente, da nossa mentalidade, da forma como nós pensamos e a nossa emoção, né? E aí você entende que aí existe uma sefirá, existem sefirot que fazem essa representação e que a função do ser humano é conseguir alinhar estes mundos. Isso não é apenas algo que é dito dentro da filosofia do conceito judaico. Inclusive, na filosofia grega, também existe e de outros povos, também existe esse mesmo conceito. É sabido que quando você consegue harmonizar entre a sua mente, o seu emocional e o seu corpo físico, você consegue também alcançar um nível maior espiritual. A questão é que, para que você possa fazer este trabalho, essa luta para poder sair desta escravidão criada por você, ou que criaram em você, porque muitas vezes você se permite ser escravizado, você vai ter que passar por um grande processo. Observe que houveram ali pragas, houveram ações de Hashem durante esse período no Egito para que o povo pudesse sair. Foram ações fortes. Dentro vamos voltar aqui para o texto. A partir do verso 8. Do verso 9, aliás. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moshe por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Ou seja, o duro trabalho, né? E a angústia dali do Egito não permitia ao povo de Israel entender de que maneira eles poderiam conseguir sair do Egito. Como é que eu posso sair do Egito? Não, eu não estou vendo possibilidade. Aí é que está a questão. Quando você questiona como, você não consegue fazer. É como alguém que diz, olha, é como se você dissesse, eu preciso construir uma casa, mas agora eu não tenho como. Na verdade, a ação deveria ser, eu preciso construir a casa e eu vou fazer algo, né, em direção a isto. Nem que saiba colocar R$1 em um cofrinho para juntar, para comprar um material. Ou seja, eu preciso gerar um passo. Eu preciso fazer algo em direção a esta libertação. E Hashem já sabia que o povo
estavam em uma situação ao qual eles por si mesmos não conseguiriam acreditar nisso, por conta da dura servidão que eles passaram durante aqueles 210 anos. E que muitos de nós passamos por muito tempo da nossa vida. Entender como seremos livres de pensamentos, de emoções limitantes que nos fazem pensar que não vamos conseguir nunca, que não seremos felizes nunca, que não vamos alcançar êxito nunca, que tudo é impossível, que tudo é muito difícil para mim. São crenças, são atitudes e pensamentos que nos limitam, que é dito, né? Tem uma tradução interessante nas cidades que o povo de Israel era obrigado a trabalhar como Pi-Hairot. E a Pi-Hairot tem a tradução de boca de maldição. Diz os sábios que quando Israel construindo a cidade, o rio Nilo subia e a cidade, com toda a construção que eles estavam fazendo ali, acabava sendo desmanchada. E o faraó parou, dizia: como vocês são incompetentes, vocês não servem para nada, nem como escravos, nem para escravos vocês servem, né? E o povo aceitava aquilo como sendo para eles, e eles aceitavam que eram inúteis. Então, tudo aquilo fazia com que eles acabassem acreditando que mereciam estar naquela situação. Então, muitas vezes, as palavras, o contexto da vida faz o ser humano acreditar que ele merece estar naquela situação, que ele deve estar. E, às vezes, ele se sente até consolado por entender, por acreditar que ele está sendo castigado por Deus. Muitas vezes, o fato de você, quando você coloca e acredita que existe um Deus nos céus, que ele está ali satisfeito em estar castigando o ser humano por toda a ação que o ser humano faz. Entenda que o Deus criador dos céus e da terra foi ele quem deu ao ser humano a livre escolha. E ele diz na palavra que ele coloca diante do ser humano a bênção e a maldição. O que é colocar diante? É você escolher o que você vai fazer. Ele não está dizendo: eu vou colocar para você aqui e vou fazer você beber a maldição. Não. Ele está dizendo: eu estou colocando diante de você para você escolher. Agora, o que você escolher, isto será dado a você. Por isso que quando ele diz o julgamento, ele fala que dará ao homem conforme a sua prática, em relação à sua atitude, aquilo que você fizer. Aquilo que você estiver trabalhando na sua vida, plantando na sua vida, é isto que será dado a você. Independente daquilo que as pessoas venham a dizer, as pessoas venham a fazer você acreditar, né? Porque todos nós somos limitados. E não existe um ser humano melhor do que o outro. Existem seres humanos com propósitos diferentes, trabalhando para o bem de todos, porque um corpo só, não existe um órgão nele ou uma parte dele que seja mais importante. Todo ele é importante, e quando falta uma parte desse corpo, claro que ele vai sentir falta. E é assim que é dito sobre o corpo de Machia. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Moshe, porém, falou o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, eles não estão me ouvindo. Como, pois, me ouvirá Faraó? Bem, Moshe questiona: se nem os próprios filhos de Israel, nem eles, meus irmãos, estão me ouvindo, que dirás Faraó? Faraó vai me ouvir? E outra, eu também sou, né? Aí ele usa a palavra Aral Shifataim, Cefataim, Xinão, tem um som de S, por causa dessa pontuação.
Sefataim. Então, ele está falando o que nesse sentido? Que ele é gago? Não. Essa palavra que está aí, aral, arel quer dizer incircunciso ou gentil. Como assim gentil, estrangeiro? Ou seja, a minha fala, a minha língua, ele queria dizer, eu não falo da forma tão fluente, afinal, foram 40 anos fora do Egito, 40 anos fora do Egito, vivendo lá em Midian, falando outra, aprendendo e falando outra língua. Moshe achou que não era tão culto no falar, não teria uma maneira para falar com o faraó que o pudesse fazer ouvir. Porque isso explica porque o próprio Hashem escolhe e diz que Arão seria para ele, né, um profeta. Vocês vão ver porque Arão estava no Egito, ele estava ali e sabia falar a língua fluentemente, né? Durante todo o tempo ele não saiu do Egito, então seria mais fácil para ele se comunicar com Paró. Então essa palavra também, Sefatayim, significa lábio, língua, idioma, significa também idioma. Lá em Isaías 3:5, Isaías, aliás, 5:6, o profeta Isaías fala, né, que ele é um homem Ishtime Shipataim, Sefataim, ou seja, um homem de lábios impuro. A palavra temer quer dizer impuro. Então, é como se ele estivesse falando a minha forma de falar. E o profeta Isaías também fala que o povo que ele vivia ali também era de um povo que tinha uma língua, né, temer Sefataim, ou seja, uma linguagem impura em relação a Hashem. Então, nesse sentido, Moshe tinha, né, a fala, a forma de falar, a linguagem dele, né, não era adequada, ele não sentia que ele tivesse segurança para poder, apesar de ter passado 40 anos na vida dele no Egito, né, mas passou mais 40 anos fora e ele não se sentia seguro para falar dentro do Egito. Todavia, verso 13, todavia o Senhor falou a Moshe e a Arão e deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. E a palavra mandamento mesmo, que tem a ver com a palavra tzav, né? Ou seja, vayetzavem, a palavra tzav, que é ordem, mandamento. Ele deu para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. E aqui Hashem fala de uma forma completa. Mas veja só como em seguida Hashem vem e começa a falar sobre genealogia. Ora, estava falando das ordens que ele iria passar para que Moshe e Arão viessem a dizer para Faraó e os filhos de Israel. E em seguida fala de genealogia. E observe que, olha o que diz. Estes são as cabeças das casas de seus pais. Esses são, né, as cabeças, Rachei, as cabeças das casas, Beit, Avotam, dos nossos pais. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom, Carmi. Estes são os filhos de Reuven. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoá, e Saul, filho de uma cananeia, ou seja, Simeão teve um filho com uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate, Merari. Os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni, Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Aram, Izar, Hebron,
e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Ou seja, eles vão ali falando da descendência, né, dos filhos de Israel. Vai falar agora, focar na tribo de Levi, né? E chega e Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Ó, observe, sua tia. Nesse tempo aqui ainda não era transgressão, não estava como proibição. E ela gerou a Arão e a Moshe. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Isá, Cora, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Elisafã, Citri. E Arão tomou por mulher a Lixeva, filha de Aminadab, irmã de Nasson. Nasson é aquele que logo em seguida, né, vai ser o primeiro, segundo o Talmud, a adentrar no mar. Né? Diz que ele vai adentrando, entrando, até que quando chega a água na cabeça, o mar se abre. Ou seja, ele acreditou primeiro, né? E ele foi muito honrado por Hashem por conta disso. E gerou-lhe a Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Cora, e ele vai falando, né, dessas questões. E ele vai chegar ao verso 26 e diz: estes são Arão e Moshe, aos quais o Senhor disse: tirais os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Ou seja, Moshe, Arão, eu estou dando a vocês, eu estou dizendo para vocês que o propósito de vocês, da vida de vocês, é tirar o povo de Israel do Egito. Agora entenda, você vai estar falando como Deus, eu vou colocar você como Elohim diante de Faraó. E você tem que entender uma coisa. Você não está tirando um povo escravo, você não está tirando qualquer um, não. Este povo que você está tirando também são chefes, também são pessoas com autoridade, também são pessoas com kavod, ou seja, a palavra kavod não é só poder, não é só glória, é também respeito. Então, são pessoas que têm essa questão. Então, não os trate como se fosse menor. Inclusive, tem uma história, o Zohar nos conta, né, que quando o Moshe, antes de chegar nessa fase, ele vai apacentando e uma das ovelhas foge. E ele corre muito atrás e vai correndo e sobe o Sinai. E quando ele consegue pegar a ovelha, ele não bate na ovelha, ele não se irrita com a ovelha, ele não briga com a ovelha, ele vai, pega e carrega ela. Né? E Hashem viu isso, viu que ele tratou com amor, viu que ele era capaz de passar por um momento de grande tormenta por conta de uma ovelha e mesmo assim conseguir continuar amando, tratando com amor. E Hashem então se revela para ele na sarça, né? Então, mais uma vez vem essa questão. Aquele que conduz um povo através da Torá do Eterno, ele tem que estar ciente de que ele está ali para prestar um serviço. Prestar um serviço a quem? Ao povo, a Hashem. Hashem, as ovelhas, né, aquele povo pertence a Hashem. E Hashem cobra que todos eles tenham que ser libertados e não aprisionados. Você percebe hoje que as religiões, elas aprisionam as ovelhas de Hashem. Igual como se fazia a religião no tempo de Yeshua, colocando cargas cada vez mais pesadas em cima do povo, que eles mesmos, como dizia Yeshua, não era capaz de mover nem com o dedo. Ou seja, cobrança de uma santidade que não é cobrada por Hashem, né? O fato de você, olha, se você errar, você vai ser fulminado, você não tem direito, você não vai ser salvo, você não é o papel daquele que conduz. Aquele que conduz, muitas vezes, Hashem dizia para Moshe que iria destruir o povo,
E o que é que Moshe fazia? Ia clamar pelo povo, né? Aaron, certa vez, se colocou entre os vivos e os mortos para que chegar a uma porção para salvar aquele povo, ou seja, fazer o papel de interceder. Tanto que Paulo lá depois, no livro de, se eu não me engano, Hebreus, ele vai estar falando sobre o sacerdote, que nós temos um sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas dores para poder estar intercedendo por nós junto a Hashem. Então, o papel hoje deveria ser levar o povo cada vez mais ao conhecimento de Hashem. Não o Hashem repressor, não o Hashem que está ali para castigar, não o Hashem que está ali para poder matar e fulminar. Isso é consequência dos erros humanos. Mas o Hashem que está pronto para fazer o quê? Para, primeiro, te tirar debaixo da carga do Egito. Segundo, para salvar você da perseguição. Terceiro, para redimir você. Quarto, para tomar você como povo, como parte do povo. Ou seja, o papel de novo, de fazer a redenção, né, total e geral do ser humano. Isso no nível espiritual, no nível mental, no nível emocional e no nível físico. Libertar você de todo e qualquer limite, de toda e qualquer dependência. Você não pode achar que você, neste mundo, depende de outra pessoa, de outro ser, a não ser Hashem. Você só depende realmente dele, e esta é a única verdade. Você só depende de Hashem. No mais, são ilusões da nossa mente. E muitas vezes nós aceitamos esse peso sobre nós. Olha, se você não se vestir assim, você não pode fazer parte do nosso grupo. Se você não se comportar assim, você não pode fazer parte do nosso grupo. Se você não fizer de tal maneira, eu não vou aceitar você. Ok, siga em frente, vá para o outro lado, siga o seu caminho. O que você não pode é perder a sua identidade como ser humano, porque nós todos nascemos com uma identidade, e a minha identidade está ligada ao meu propósito, e o meu propósito é aquilo que vai me levar para o mundo vindouro. E eu não posso abdicar disso, eu não posso abrir mão disso, eu não posso permitir que alguém coloque uma corrente no meu pescoço. Então, nada disso, desse mundo físico, dessas coisas físicas, pode ser capaz de prender você. Bem, então estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moshe e Arão. Observe, a Torá está repetindo de novo. Ru, Aaron, o Moshe. Estes são Aaron e Moshe. O tempo todo, estes são quem? Pessoas, seres humanos, com pai e mãe igual a todo mundo, falho como todo mundo, né? E eles falharam, tiveram momentos de erro. A questão é que eles não vieram a cometer uma transgressão por maldade, como se fosse um rechaim, que conhece aquilo como erro, né? E dentro de si tem o desejo de cometer a rebeldia, cometer o pecado. Nunca foi a intenção. Mas a nossa percepção humana, que não é a verdadeira, nós vemos de uma forma totalmente transfigurada, distorcida, na verdade, a palavra, de forma distorcida, e por isso nós vamos sempre estar errando, né, no nosso conceito. É por isso que quando eu falo a respeito de um sentimento que foi gerado em mim, de uma emoção que foi gerada em mim por causa da ação de alguém, eu também tenho que levar em consideração que, primeiro, eu colaborei para aquela ação de alguma forma, né? Segundo, a minha emoção, a minha concepção de sentimento não é 100% verdadeira. Tem
o seu lado também, que é mentira, ilusão minha própria, principalmente quando eu sinto o sentimento de decepção, por exemplo. Eu digo, eu estou decepcionada. E quem foi que te garantiu alguma coisa, né? Como é que um ser humano pode te garantir alguma coisa? Nós não podemos garantir nada neste mundo, né? Mesmo quando alguém assume um compromisso com você, saiba, essa pessoa, em algum momento, ela pode mudar de ideia. Ela é um ser humano e é capaz de mudar de ideia. Não é como a Shem, não é o correto. Não estou dizendo aqui que é o correto, mas é o que acontece, né? Então, o nosso pai Adam, ele tinha tudo para não errar. Ele ouviu a ordem de não comer daquele fruto do próprio Hashem. No entanto, o que é que acontece? Ele acaba comendo. Então, você não pode criar expectativa em relação ao outro e dizer que o outro tem que cumprir uma meta de santidade e de acerto que você estabeleceu dentro da sua própria mente. Isso é também uma escravidão que você impõe a si mesmo e ao outro. E às vezes o outro aceita. E o outro quer fazer de tudo para poder, né, alcançar o teu nível, o nível que você colocou na vida dela de acerto. E aí chega um momento que a pessoa se sente fatigada, oprimida. Ela se sente desesperada porque ela não tem como manter. Não consegue manter aquilo por muito tempo. Por quê? Porque aquela não é a essência dela. Não faz parte da natureza dela. Mas ela está forçando para poder, né, receber aceitação da parte de outra pessoa. Para poder receber a aprovação de outra pessoa. Você só pode esperar a aprovação de Hashem. A única aprovação da qual você deve correr atrás é a aprovação de Hashem. Quando você fica buscando a aprovação das pessoas, entenda, você não vai conseguir, porque Hashem é perfeito e ele não tem a aprovação do ser humano. Por quê? Porque ele não é visto. Então, o ser humano consegue perceber a ação de Hashem, mas por não ver, então ele não aprova. Mesmo quando o ser humano percebe que o próprio filho, no sentido de Yeshua, vem para fazer esse resgate do ser humano, mesmo assim ele também não agrada a todos, né? E por quê? Porque ele não coube no perfil religioso do tempo. E como ele não coube dentro do perfil religioso esperado, ele morreu. E você espera agradar a todos? Não tem como. Você só pode buscar agradar a Hashem. E como é que eu agrado a Hashem? Sendo íntegro, inteiro, completo, né? Sempre observando você por dentro, quem você é, confessando a Hashem e buscando mudar sempre. Sem colocar no outro peso nenhum e nem colocando peso também sobre si. Sendo livre verdadeiramente. Livre de conceitos humanos. Não tente colocar Hashem também dentro de um conceito humano. Não busque trazer Hashem e colocar dentro de uma imagem humana. E não tente ver a Torá do Eterno como algo simplesmente humano. Você precisa compreender que o que importa para Hashem é aquilo que realmente vive, que é a sua alma. E sua alma superior, a sua Neshama. E falou o Senhor a Moisés, a Moshe, dizendo: Eu sou Hashem, diz a Faraó, rei do Egito, que tudo quanto eu te digo a ti, tudo quanto eu digo a ti. Então disse Moshe perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moshe: Eis que eu tenho posto por Deus, aqui, né, ele falou como Vaiomer Hashem el Moshe, Re'e, veja, netatiha,
Elohim, eis que eu vou por você, estou dando a você como Elohim, parou para Faraó, diante de Faraó. Ou seja, você vai ser como Deus. Vê Aaron e Arão, Arrica, teu irmão, né? E Rie será para ti como Nevierra, como um profeta para você. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará para Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Né? E aí você vai ver que, vou aqui passar para o verso, que existem todas estas pragas, né, que você vai ver falando, e acontece que no primeiro encontro, deixa eu ver se eu volto aqui, vou voltar aqui o texto. Aqui, 7:10. Então Moisés e Arão entraram na presença de Faraó, como o Senhor havia ordenado, e lançou a sua vara. A vara de quem? A vara de Arão. A vara de Moshe é aquela que vira realmente uma serpente lá no Monte Sinai, quando a Shema faz uma revelação para ele, né, na sarça. E ele vira uma serpente. Mas no caso aqui, na vara de Arão, ele vira, na verdade, um letani, um crocodilo, né? E quando Arão faz isso, os sábios, né, os magos do Egito fazem a mesma coisa, só que diz que a vara de Arão, olha aqui, ó, não fala que o crocodilo de Arão, não, fala que a vara de Arão, ele engoliu, tragou, né, veio a velar, tragou as varas dos magos do Egito. O que quer dizer isso? Vocês já viram que essa palavra, né, essa palavra vara, né, mater, no hebraico, também está ligada à autoridade. Então, a autoridade de Arão, ele estava falando, a autoridade de Arão aqui diante desses magos é maior de todos, do que todos. Mas a partir daí em diante, todas as pragas que Arão lançava através de sua vara, os magos assim conseguiam replicar, né? Mas quando chegou na praga de piolho, no verso 18, olha, no verso capítulo 8, deixa eu botar aqui, 8:18. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então, quando chegou nessa praga em diante, os magos do Egito já não conseguiam mais acompanhar. Não conseguiam mais acompanhar aquilo que Arão fazia. E aí vem a questão da pergunta: realmente nós somos escravos ou nós somos livres? Nós temos uma mente capaz de produzir algo por nós mesmos, ou nós dependemos de outros para produzir, para buscar, para poder ter uma intimidade com Deus, para poder ter a nossa própria liberdade para com Deus? Entenda que a autoridade, observe que a autoridade, a vara, o tamê, essa autoridade, desculpa, só é dada através daquele que tem um propósito.
E você só tem o propósito quando você tem uma identidade. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disso, mas em outro momento. Mas saiba que enquanto você não tem identidade, você não descobriu o seu propósito. E se você não descobre o seu propósito, você não tem autoridade. Portanto, muitas coisas para você fica limitado espiritualmente e fisicamente. Por isso a necessidade de entender se você é livre, porque o livre, ele sabe quem é. Gálatas 4, a partir do verso 27. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Observe, o natural, o físico, o comum, sempre vai estar perseguindo aquilo que é espiritual. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Porque você não depende da Torá, nesse sentido, para poder dar a promessa. A Torá veio para poder possibilitar você a herdar a promessa. A Torá veio para ser o teu tutor, para poder te ajudar, para poder guiar o teu caminho, para que você consiga alcançar a promessa, como sendo descendência do filho da livre, que é os filhos de Sara, o filho da promessa, o filho de Isaac, que veio, não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade e desejo do homem, não veio pela ação do homem, mas sim pela vontade de Deus. E isto é para aquele que crê. E vós sois, Atos 3, 25, e vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. E ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, sendo assim, entendemos que não estamos aqui por conta da lei da humana e nem por aquilo que praticamos, como se eu fosse dizer assim, de forma aleatória. É necessário que você compreenda aquilo que você está fazendo. É necessário que você entenda quem é você diante de Hashem. Até mesmo para que você, quando você adentre na presença dele, você saiba quem é você. Né? Quando houve aquilo que nós chamamos de transfiguração, onde Yeshua aparece com Eliarro e com Moshe, veja, o Pedro e João, eles reconhecem os dois. Né? De que maneira, se eles não viveram no tempo de Moshe nem no tempo de Eliarro? Né? A identidade torna você inconfundível, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. O mundo tenta tornar você uma cópia de outros, né? Lançando modas, lançando aparência, lançando modo de falar, enfim, várias coisas, para que você se torne igual a todos. E Deus diz para você: seja livre, busque a sua identidade. E quando você entender a sua identidade, você vai entender o seu propósito. E quando você entender o seu propósito, você vai receber a autoridade que você precisa para alcançar níveis maiores. E tudo isso para quê? Para que você possa realmente unificar em você o nome de Hashem. Né? Aqueles que conhecerem o meu nome, e as pessoas ficam entendendo o tempo todo que elas têm que saber falar o nome do Eterno, e só falando o nome do Eterno já é o suficiente. Não. E este nome está sendo
ligado à questão dos 4 níveis de revelação de Hashem: o nível espiritual, o nível mental, o nível emocional e o nível físico, que você tem que unificar em você mesmo. A mesma coisa, ou seja, ser íntegro, ser um tamim no nível espiritual, mental, espiritual, mental, emocional e físico. Ou seja, ser a mesma coisa. Quando nós conseguirmos unificar isto, nós conseguiríamos ser livres. Mas se você sofre interferência externa, e se você se deixa ser escravizado e abre mão do seu propósito para viver a vida que o outro quer que você viva, para existir da forma que o outro quer que você exista, não entendendo que você não está aqui para servir a homem, mas você está aqui para servir a vontade de Hashem, então você não vai conseguir libertar-se para vivenciar o nome de Hashem neste mundo. Coisa que Yeshua conseguiu, coisa que Yeshua fez e abriu um caminho para que todos nós viéssemos a compreender. No próximo momento, nós vamos falar um pouco sobre esses mundos com suas sefirot, né? Que são as midot, são atributos, né? Que em cada mundo eles precisam ser equilibrados. Mas até a próxima, se assim o Eterno permitir. Shabbat Shalom, Shavua Tov, um belo início de semana para você e que o Eterno, que Hashem te abençoe.